Pai do São pessoal, tudo bem? E aí, pessoal? Será que Jesus de fato nasceu de uma virgem? O objetivo desse vídeo é necessariamente trazer aqui alguma abordagem, tanto filosófica como ao mesmo tempo teológica, acerca do nascimento virginal da pessoa de Cristo Jesus. É válido nós considerarmos que tem sido muito abordado em nossos dias, principalmente por alguns ateus, argumentando acerca e lançando pontos contra o nascimento virginal da pessoa de Cristo Jesus. Fato é que o objetivo desse vídeo necessariamente não é apenas dar uma resposta, mas por fim trazer aqui e levantar alguns argumentos que possam favorecer a nossa compreensão e por fim, no apogeu dessa nossa fé, que constantemente nos leva ao pensar termos bases um pouco mais sólidas acerca do nascimento virginal da pessoa de Cristo Jesus. Então nós faremos nesse vídeo uma abordagem tanto histórica como ao mesmo tempo crítica, filosófica e por fim teológica, trazendo aqui alguns argumentos que possam favorecer a compreensão bíblica e, por fim, nos levar a um passo um tanto que maior no âmbito racional. Tá? O nascimento virginal de Jesus é um dos pontos mais debatidos no decorrer da história, principalmente no campo da filosofia e, por fim, da teologia. Dentro das religiões e, ao mesmo tempo, no mundo ocidental, tem sido um dos debates frequentes. Frequentemente associado a uma doutrina cristã, e ao meu ver, uma das doutrinas mais fundamentais do cristianismo, essa crença ela tem sido alvo de discussões entre teólogos, filósofos, estudiosos, desde a antiguidade, pois é um dos elementos centrais do cristianismo. O nascimento de Jesus levanta questões profundas em relação, principalmente no que tange a ideia de fé, razão, significado de milagres, tradição e até mesmo os limites do nosso conhecimento, até onde o nosso conhecimento ele pode ir para argumentar a favor do nascimento virginal de Cristo Jesus. Esse vídeo ele tem como objetivo examinar os principais argumentos filosóficos sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo de Nazaré, contextualizando e ao mesmo tempo mostrando de forma historicamente uma análise, tá, e uma abordagem tanto filosófica como ao mesmo tempo teológica e histórica sobre tal tema. Busca-se, assim, refletir sobre os desafios, e não só sobre os desafios, mas a importância dessa doutrina, que é o nascimento virginal de Jesus Cristo em nossos dias. Buscaremos também desenvolver dentro de um campo racional e interpretando e mostrando como foi interpretado o nascimento virginal de Jesus em alguns períodos, como por exemplo no Iluminismo e por fim no período século de número 19 por teólogos liberais. O relato do nascimento virginal de Jesus encontra-se principalmente nos textos ou nos evangelhos, como de Mateus e ao mesmo tempo de Lucas. É válido considerarmos que todos os evangelhos sinóticos eles têm como base o evangelho de Marcos. Segundo alguns, até mesmo no período da tradição do século de número 3, alguns argumentam que o evangelho de Marcos não foi o primeiro, mas pode ter sido outro, pode ter pegado o evangelho de Mateus como base para ter sido escrito. Outros ainda afirmam que o evangelho de Marcos possa ter sido escrito pelo próprio João Marcos, que assistia às ministrações de Pedro e por assistir fazia pequenas anotações, é por isso que é um evangelho tão curto. Fato é que dentro dos evangelhos sinóticos, aqueles que melhor destacam, aqueles que melhor falam acerca do nascimento virginal de Jesus, é tanto o evangelho de Marcos como ao mesmo tempo o evangelho de Lucas, compondo parte da tradição do século de número I. Nesses textos aparece Maria sendo representada como uma jovem virgem que concebeu Jesus por meio da ação do Espírito Santo. Vocês irão perceber que uma boa parte dos ateus que refutam a concepção do nascimento virginal, eles se utilizarão principalmente da palavra que é usada no Antigo Testamento para virgindade, principalmente com base em Isaías capítulo 7, versículo 14, que nós iremos abordar nesse livro. Eles usam esse texto e falam que ali a ideia não é necessariamente de uma virgem, mas sim de uma moça que não necessariamente poderia ter sido virgem. Fato é que ao longo dos séculos, diversos filósofos, teólogos buscaram compreender e justificar questões desse evento. Cada qual cada qual de acordo com os paradigmas da sua época e por fim da cosmovisão que cada um já era muito bem fundamentado. Ou seja, os filósofos, quando pegavam, iam desenvolver a concepção do nascimento virginal de Jesus, automaticamente já vinham com alguma certa cosmovisão construída. No período da patrística, alguns pensadores e teólogos, como Justino Mártir, Santo Agostinho, que é um dos grandes, se não o maior teólogo do século de número 3, defendiam que o nascimento de Jesus, de fato, era um nascimento
virginal, que o objetivo central desse nascimento virginal era cumprir necessariamente as profecias do Antigo Testamento, e não só isso, mas servia também como um sinal da divindade da pessoa de Cristo Jesus. Em contrapartida, filósofos, e não só filósofos, mas alguns pensadores do período do iluminismo, refutaram de forma veemente a concepção não só de milagres, mas por fim do nascimento virginal de Cristo Jesus. Tem esse livro aqui, ó, do David Hume. David Hume foi um dos grandes pensadores e filósofos que argumentaram na descredibilidade não só dos milagres, mas por fim do próprio nascimento de Jesus Cristo, Jesus que não deixa necessariamente ser um milagre. A partir da página 171 desse livro, David Hume ele argumenta de forma veemente contra os milagres e deixa muito bem claro que os milagres nada mais é do que uma quebra das leis naturais. Logo, essa compreensão, segundo o próprio Hume, não é uma compreensão que de fato pode ser aceita por nós. Outros pensadores, como por exemplo o caso de Immanuel Kant, abordaram o tema a partir de uma perspectiva cética, questionando a possibilidade de milagres e defendendo que eventos sobrenaturais violam essas leis naturais, como é o caso de David Hume. Assim, muitos iluministas concluíram que milagres, incluindo o nascimento virginal, que não seriam possíveis, pois Deus, caso existisse, observe, caso existisse, porque não era a compreensão que eles tinham, mas Deus, caso existisse, não interviria nas leis imutáveis da natureza. Então, se para Hume, se Deus, caso existisse, já na concepção de Kant, alguns chegam a afirmar que Kant era deísta, ou seja, acreditavam na espécie de um Deus que cria e se ausenta, né, que é transcendente, não imanente, como é a concepção do cristianismo, que nós cremos que ele é tanto transcendente como imanente, mas não é o ponto aqui. Então, no caso dos dois, os dois afirmavam que as leis naturais não poderiam ser interferidas, logo milagres e, por fim, o nascimento virginal de Jesus Cristo não, de fato, era um argumento histórico ou válido. Assim, muitos iluministas concluíram que milagres, incluindo o nascimento virginal de Jesus, não era um ponto a ser aceito. Apesar disso, nós temos também relatos, como por exemplo no Evangelho de João e ao mesmo tempo no Evangelho de Marcos, relatos que de alguma certa forma apontavam para esse nascimento virginal de Jesus Cristo de Nazaré. Por mais que tanto Marcos como João eles se silenciam no que tange a ideia de apontar de forma direta o nascimento virginal de Jesus, nós iremos perceber que ambos apontam de forma indireta ou falam de forma indireta acerca desse nascimento ou de um homem que nasceu de uma forma um tanto que extraordinária. Vou dar aqui apenas um exemplo, o exemplo do Evangelho de João, que é um relato e, por fim, uma defesa, uma apologética que João está levantando contra o gnosticismo, que ora acreditava que Cristo era Deus, ora cria que Cristo ele era apenas homem, assim, trabalhando acerca de uma teologia que nunca teve amparo nem nas escrituras e, por fim, nos credos ou nos períodos posteriores da igreja. João, por diversas vezes, argumenta e fala sobre aquilo que nós chamamos de união hipostática, duas naturezas da mesma pessoa de Cristo Jesus. E não só com esse argumento, mas por outros argumentos, nós chegamos à conclusão que João também argumentava e por fim defendia acerca desse nascimento extraordinário, que é o nascimento virginal da pessoa de Cristo Jesus. O nascimento virginal de Cristo Jesus também foi levantado alguns argumentos, como por exemplo, argumentaram que esse argumento não passava de um símbolo ou por fim de um mito. Diversos filósofos interpretaram o nascimento virginal de Jesus como um fato histórico, mas como um símbolo dotado de profundo significado existencial. A uma boa parte deles chegaram a essa concepção. Exemplo disso são os teólogos liberais, principalmente a partir do século de número 19, por meio de Schleiermacher e depois de Rudolf Bultmann, que de alguma certa forma propagaram essa teologia liberal que é um tanto que embebedada pelo iluminismo, pelo racionalismo, pelo naturalismo, materialismo e assim sucessivamente. Nós iremos perceber que nesse livro aqui, ó, Demitologização, em outros livros também de Rudolf Bultmann, acho que o Novo Testamento, Bultmann, ele de alguma certa forma tenta demitologizar, segundo a compreensão dele, os textos e algumas ideias ou ponto doutrinário que a igreja sempre creu. Segundo a concepção de Rudolf Bultmann, ao lermos a partir da página de número 99, que ele começa a levantar o argumento contra os milagres desse livro, ele afirma que o nascimento de Jesus, de forma sobrenatural, interferiria nas leis naturais, que, segundo ele, na sua página de número 100, seria uma ideia inconcebível e precisa ser abandonada do coração do cristão. Logo, a concepção de Rudolf Bultmann é que o nascimento de Jesus não poderia ter sido algo miraculoso, pois caso tivesse sido algo miraculoso, interferiria de fato nas leis naturais. Então, tanto teólogos do liberalismo teológico como outros defenderam que esse nascimento de Jesus não poderia ter sido um nascimento de fato
ou virginal, ao mesmo tempo algo milagroso, mas não passava de um símbolo. Tá? De modo semelhante, outros pensadores, como Paul Tillich, argumenta que o nascimento virginal não deve ser compreendido como um fenômeno biológico, ou seja, ele nega de forma veemente a concepção desse nascimento do próprio Jesus, mas como um evento que representa a irrupção do divino no mundo finito. Assim, o valor filosófico do relato está na sua capacidade de apontar para o mistério da existência e para a transcendência que ultrapassa a compreensão humana. Então observe que são alguns pensadores que tentaram, de alguma certa forma, desconstruir a concepção do nascimento virginal de Jesus Cristo de Nazaré. Nós teremos também outros argumentos que tentam desfazer a concepção de Cristo, como por exemplo o argumento empirista, que é muito bem desenvolvido por David Hume, tá? Ele argumenta que milagres, por definição, acabam violando as leis naturais, e, portanto, são altamente improváveis. Assim, relata de que os milagres, analisados de forma criteriosa, não podem ser aceitos em nossos dias, considerando a possibilidade do erro, do exagero e, ao mesmo tempo, da invenção. Então, textos que possam falar sobre milagres, sobre operações extraordinárias, sobre a ressurreição de Cristo, não passa de um exagero ou necessariamente de uma invenção. Ou seja, daquilo que eles costumam afirmar que seria uma visão coletiva, mas não necessariamente seria uma verdade. Não passaria de uma invenção no coração das pessoas que estariam vivendo. Argumentos da universidade dos mitos, outros relatos que também eles argumentam é que esses nascimentos extraordinários eram algo comum, antes mesmo de Jesus Cristo. Como, por exemplo, se avaliarmos a partir do século de número 4, por meio do nascimento de Platão, que alguns argumentam que foi um nascimento extraordinário, a partir do século de número 3, por meio do nascimento de Alexandre o Grande, que também poderia ser um nascimento extraordinário, e diversos outros nascimentos que vieram posteriormente também de Jesus, eles argumentam que era uma ideia ou uma invenção de um mito que foi se propagando, se propagando, se propagando, ao ponto em que quando chegaram na pessoa de Jesus Cristo, tentaram dar a ele também esse rótulo para que por meio desse rótulo o tal fosse de alguma certa forma reconhecido como um homem grande. Então, pelo fato de já houver outras histórias, a história de Cristo é descredibilizada, segundo essa interpretação que, ao meu ver, deve muito ser reavaliada. Outros argumentos, como por exemplo o argumento histórico-crítico, tá? Pesquisadores como Bart Ehrman, analisando os textos bíblicos à luz do contexto sociocultural, sugere que as narrativas, ao mesmo tempo, a influência pela tradição messiânica ou por elementos teológicos desenvolvidos posteriormente, de alguma certa forma, não só interferiram no texto bíblico, mas, por fim, acabaram acrescentando ao texto coisas que o texto, de fato, não tinha. Fato é que, se pegarmos uma crítica textual, uma alta crítica, chegaremos à conclusão que o texto bíblico não foi alterado. Logo, se não foi alterado, não era uma crença que foi posteriormente acrescentada no seio da igreja, mas já era uma crença muito bem estabilizada dentro da igreja naquele período. Existe também o argumento naturalista. O naturalista, o filósofo naturalista, ele vai negar de forma veemente a existência de Deus. Logo, se Deus não existe, a Bíblia não é verdadeira. Logo, se a Bíblia não é verdadeira, milagres não existem. Logo, se milagres não existem, o nascimento virginal de Jesus Cristo também é um grande equívoco. Fato é que nós temos alguns argumentos que podem solidificar melhor a nossa fé. Entre entre esses diversos argumentos que nós temos, que podem de fato solidificar um pouco melhor a nossa fé, nós temos o argumento de milagres, tá? Da evidência de milagres, como para teólogos como São Tomás de Aquino, Deus sendo onipotente, a concepção aqui de onipotente, não é necessariamente um ser que pode fazer algo que vá contra a sua essência, tá? Mas é de um ser que pode fazer tudo aquilo desde que tudo isso não vá necessariamente contra a sua essência. Então, a concepção de onipotência é de um Deus que pode fazer todas as coisas, desde que todas essas coisas não vá ou não relute necessariamente contra seu caráter e, por fim, contra a sua essência. Então, Deus não pode criar uma pedra maior do que si mesmo, Deus não pode deixar de ser Deus e assim sucessivamente. Tá? Então, para Tomás de Aquino e para outros teólogos e filósofos daquele período, ele chegava à conclusão que se Deus de fato é onipotente, logo pode fazer todas as coisas. Logo, se pode fazer todas as coisas, o nascimento de virginal de Jesus Cristo poderia sim ter uma intervenção na história humana e por fim nas leis naturais. Outro ponto também argumentado a favor do nascimento virginal
é acerca do texto de Isaías capítulo 7 versículo de número 14, onde Isaías ele profetiza e ao mesmo tempo argumenta acerca desse nascimento virginal de Jesus Cristo de Nazaré. Outro ponto que também nós podemos levantar é que o argumento da singularidade de Cristo. Jesus é considerado uma figura única na história. Assim, o nascimento virginal seria um sinal dessa singularidade e ao mesmo tempo metafísica e existencial, evidenciando que Jesus, de fato, é o Filho de Deus, viveu entre nós, nasceu entre nós e morreu no alto de uma cruz, tá bom? Tendo dito isso, é válido nós colocarmos aqui alguns pontos no eixo, como por exemplo, a diferença entre o nascimento virginal e a virgindade perpétua de Maria, tá? Meu foco, meu objetivo com esse vídeo não é necessariamente levantar um argumento a favor da virgindade perpétua de Maria. Meu foco nesse vídeo é necessariamente levantar um argumento a favor do nascimento virginal de Jesus Cristo de Nazaré. Pois, ao meu ver, acaba influenciando de forma direta em alguns pontos doutrinários que são centrais, como, por exemplo, a expiação, a regeneração, a justificação, o poder de Deus, aquilo que nós chamamos de união hipostática, a cristologia, a grosso modo, a filiação divina, os milagres e diversos outros pontos que, ao meu ver, acabam sendo influenciados. Então, o objetivo desse vídeo é necessariamente defender o nascimento virginal de Jesus Cristo de Nazaré. É válido nós considerarmos que, no contexto do primeiro século, qualquer pessoa palestina compreenderia que uma criança só poderia nascer a partir de um relato ou de uma relação sexual legítima por meio de um casamento ou ilícita por meio de um adultério. Assim, o relato do nascimento virginal de Jesus destoava profundamente as expectativas culturais daquela época, reforçando o caráter extraordinário sobre esse nascimento. Uma análise que nós podemos fazer é que alguns, não só nesse período, mas antes desse período, já havia uma certa ideia que era muito bem fomentada de nascimentos extraordinários. Como, por exemplo, nós veremos algumas figuras históricas e ao mesmo tempo mitológicas, como é o caso de Perseu, Hércules, Alexandre o Grande, Platão e diversos outros que eles argumentam que tiveram de fato esse nascimento ou miraculoso ou ao mesmo tempo virginal. Fato é que ao olharmos para o nascimento de tais personagens, de tais pessoas, figuras históricas, e compararmos com o nascimento de Jesus, nós iremos perceber que o nascimento de Jesus excede ao de todos. Exemplo disso, o relato de Perseu é um dos grandes exemplos disso. Fala-se que Perseu, sua mãe, recebeu uma chuva de ouro enviada por Zeus, que simbolizava ou a fecundação, sugerindo uma fecundação de forma direta, ao mesmo tempo indireta, tá bom? Ou seja, seria praticamente um ato sexual. Outro ponto que é válido nós considerarmos é o caso de Hércules. Alguns afirmam que existe uma certa similaridade entre o nascimento de Jesus e o nascimento de Hércules, que não tem amparo nenhum historicamente. Até porque Hércules, ele nasceu de uma relação sexual entre Zeus e uma mulher mortal, e não necessariamente uma mulher virgem. No caso de Alexandre e ao mesmo tempo de Platão, não há relatos claros do nascimento virginal, tá? Em nenhum de seus textos. Fato é que o nascimento de Jesus, por sua vez, dentro dos evangelhos, e não só dentro dos evangelhos, mas nos períodos da igreja, não está envolvido necessariamente em um ato sexual, sendo resultado necessariamente de uma ação divina sobre Maria. Ou seja, é um ato milagroso, pois não envolve nenhum ato sexual. Outro ponto que é válido nós também considerarmos é que a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo de número 14, que traduzido na Septuaginta, a expressão virgem que aparece lá do grego, é partenos, tá? Que traz consigo a concepção de virgem, que alguns argumentam que foi mal interpretado. Porém, ao pegarmos toda a linguística do Novo Testamento grego, chegaremos à compreensão que, de fato, essa expressão ela foi muito bem interpretada, e não só muito bem interpretada, mas ao mesmo tempo é uma palavra que implica, de fato, dentro do seu contexto, uma mulher virgem, como era o caso de Maria, que não estava casada ainda, de forma total, vamos dizer assim, com José. Mas foi amplamente aceito pela comunidade judaica helênica essa palavra partenos como sendo de fato apontando para uma mulher virgem, como é o caso do contexto em que Maria está. Além disso, autores da igreja primitiva, como é o caso de Inácio de Antioquia, do ano 117,
Irineu de Leão, do ano 180 depois de Cristo, mencionam de forma explícita o nascimento de Jesus Cristo de forma virginal, evidenciando que essa crença do nascimento virginal não era algo que os cristãos discutiam no primeiro século, muito pelo contrário. Ao lermos o contexto, nós iremos perceber que era um ponto doutrinário muito bem fechado entre os cristãos daquele período. No credo apostólico do segundo século, o próprio credo apostólico se faz uso e ao mesmo tempo argumenta a favor desse nascimento virginal de Jesus Cristo de Nazaré. Exemplo disso, o credo apostólico do segundo século diz o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Cristo Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Observe que não só no primeiro século, mas segundo século, terceiro século, os séculos posteriores, tinham essa concepção desse tal nascimento virginal de Jesus Cristo de Nazaré. Mas também é válido nós ressaltarmos aqui que essa objeção científica ou empírica acerca do nascimento virginal de Jesus, ela acaba sendo um tanto ilógica. Até porque eles argumentam que é a impossibilidade biológica de uma concepção sem fecundação. Entretanto, para teólogos cristãos, o nascimento virginal é um milagre. Ou seja, é um evento que transcende as leis naturais e, por fim, até mesmo a nossa racionalidade. Teólogos como N.T. White escreve dizendo que a ciência não pode refutar a existência do sobrenatural, pois este está além do seu campo de investigação. Ou seja, a ciência ela, e ao mesmo tempo a racionalidade, ela não tem amparos para tentar, de alguma certa forma, refutar coisas ou ideias metafísicas. E não só isso, ao avaliarmos todo o contexto do nascimento virginal, chegamos à conclusão que o nascimento virginal de Jesus permanece como sendo um tema que desafia não só a razão, mas ao mesmo tempo desafia até mesmo a nossa lógica. Fato é que nós temos alguns argumentos que são muito bem plausíveis para crermos que Jesus de fato nasceu de uma virgem. Exemplo, o texto de Isaías capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamará o seu nome de Emanuel. Observe que Isaías ele está profetizando cerca de 750 anos antes do nascimento virginal de Jesus. Esse texto deixa muito bem claro para aqueles que acreditam na evidência dos textos bíblicos, é um texto que deixa de forma muito bem clara esse nascimento virginal de Jesus Cristo de Nazaré. Outro ponto que é válido nós argumentarmos é o argumento histórico. Os evangelhos, sem sombra de dúvidas nenhuma, são relatos biográficos da pessoa de Cristo Jesus. E ao pegarmos os evangelhos, nós chegaremos à conclusão que os relatos evangélicos dos evangelhos são muito mais confiáveis do que diversos textos e ao mesmo tempo do que diversos livros de filósofos, não só do século IV, mas do século III a.C. e períodos posteriores. E não só isso, nós temos também relatos dos pais apostólicos, pais apologistas, patrísticas, escolásticas, que todos defendiam esse nascimento virginal de Cristo Jesus. E o último ponto para nós encerrarmos é válido nós chegarmos à mesma concepção que Anselmo. Qual é? Deus é o ser do qual nada maior pode ser pensado. Repito, Deus é o ser do qual nada maior pode ser pensado. Logo, se Deus é o ser do qual nada maior pode ser pensado, esse ser não deve existir apenas na nossa mente, mas também deve existir na realidade. Porque vamos lá. Imagine que essa caneta aqui, ó, essa caneta aqui, foi um presente do pastor Max Douglas. Imagine que essa caneta, ela exista na realidade e esse ser do qual nada maior pode ser pensado, segundo a concepção de Anselmo, existe apenas na nossa mente. Logo, essa caneta é maior do que esse ser do qual nada maior pode ser pensado. Mas Anselmo ele chega à conclusão: esse ser do qual nada maior pode ser pensado, ele não deve existir apenas na mente, se ele é o ser do qual nada maior pode ser pensado. Ele também deve existir na realidade. Porque se ele é o ser do qual nada maior pode ser pensado, é impossível que ele exista apenas na mente. Ele também deve existir na realidade. Logo, se esse ser do qual nada maior pode ser pensado, ele é verdadeiro, e se é verdadeiro, logo os milagres também são verdadeiros. Então vamos lá? Deus é o ser do qual nada maior pode ser pensado. Logo, se ele existe, é verdadeiro. E a ideia aqui de existir não é algo que tem um ponto de partida, tá? Mas a ideia de. Porque na escolástica tem esse embate, é por isso que na escolástica eles definem Deus como ele é e não necessariamente ele existe, tá? Porque eles entendem que a palavra de existir do latim pressupõe um ponto de partida. Mas segundo essa concepção, Deus é o ser do qual nada maior pode ser pensado. Logo, ele é. Se ele é, ou se ele existe, logo se existe, é verdadeiro.
Logo, se é verdadeiro, automaticamente os milagres são verdadeiros. Ou seja, se os milagres são verdadeiros, o nascimento de Jesus também não é apenas uma questão de fé, mas é uma questão de lógica que perpassa a existência de Deus, perpassa a veracidade de Deus, perpassa a onipotência de Deus e, por fim, os milagres. Então, nós temos diversos argumentos para fundamentarmos e chegarmos à conclusão que Deus existe. Logo, se Deus existe, ele é verdadeiro. Logo, se é verdadeiro, os milagres são verdadeiros. Logo, se os milagres são verdadeiros, automaticamente o nascimento virginal de Cristo também é uma verdade que é amparada por fé e, por fim, também pela razão. Ou seja, nós temos mais do que motivos, tá? Para crermos na virgindade, para crermos no nascimento virginal de Jesus Cristo de Nazaré. Você que ouviu e você que assistiu esse vídeo, meu objetivo aqui não é mudar sua cosmovisão, tá? Você que não crê nas escrituras e muito menos na existência de Deus, mas mesmo não querendo mudar a sua visão, o objetivo desse vídeo é desenvolver uma apologética, para que por meio desse vídeo você chegue a argumentar e ao mesmo tempo a pensar sobre o homem mais extraordinário que já pisou e já veio entre nós, um homem por nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu encerro esse vídeo pedindo e ao mesmo tempo clamando ao Senhor para que de alguma certa forma essa fé que aquece nossos corações possa nos levar ao pensar e ao raciocinar porque cremos e não só porque cremos, mas principalmente afirmarmos que Jesus de fato nasceu de uma virgem, morreu no alto de uma cruz e ressuscitou e breve voltará para nos buscar. Deus em Cristo vos abençoe. Deixe seu comentário, deixe sua dica aqui para o próximo vídeo, que eu tenho certeza que Deus continuará, continuará nos abençoando para a sua glória. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima vez.